E seguimos para o nosso dia a dia, assunto de primeira. Hoje recebendo Ariovaldo Zani, vice-presidente do Sind Rações. Vamos falar um pouquinho do mercado de ração animal, previsão para esse segundo semestre. Zani, bom dia, não, boa tarde, já é 12h13, passamos já. Embora não almoçamos ainda, né? Diz que é boa tarde depois que almoça. É. Eu almoço 3 horas da tarde, 3h30. Tudo bem? Bom. Ok, obrigado pela presença aqui. Preocupa vocês essa notícia que eu acabei de dar aí, a quebra na safra de milho? Já estamos sofrendo isso desde janeiro, né? Primeiro semestre, a pressão sobre os custos foi brutal, houve uma explosão no custo do milho, uma série de fatores, né? Vocês têm abordado o tema. De toda forma, né? Milho, 70% de uma ração para frango, suíno, inclusive para gado leiteiro, é milho. Então, você imagina o custo que isso foi adicionado, né? E numa situação, uma conjuntura econômica brasileira de crise, né? Desemprego, sem crédito, o consumidor não pode comprar, então não há repasse no varejo, escorreu absurdamente a margem de um monte de empreendimentos. Então, muita gente, logicamente, com dificuldade de pagar, recuperação judicial, outra vez. É o cenário do Brasil. Alguns estados aí criaram programas especiais para importar milho, inclusive a preços mais acessíveis. Isso ajudou, não ajudou? Alivia um pouquinho, né, Otávio? No entanto, não há tanta oferta, né? Argentina, Uruguai, a gente precisa buscar bastante nos Estados Unidos. Aí esbarra no problema de regulamentação. Então, o setor teve que se reunir, buscar, convencer a CTN-Bio, né, de ser mais ágil no registro e autorização de uso de eventos modificados oriundos dos Estados Unidos. É lógico, né, entrou bastante coisa, acaba atrapalhando a balança comercial do agronegócio, né, que importa mais, mas de toda forma, né, o preço do milho chegou a um patamar que é insustentável, né, e aí entrando um pouco se alivia custo, mas em termos de oferta só vai resolver a partir do ano que vem, a safra, a partir de março e tal. Né? Se tudo caminhar bem. Né? Exatamente. Mas mesmo assim eu tenho um dado aqui que vocês aumentaram a produção de modo geral. É curioso, né? Se você ver aí... Estou vendo, um crescimento de 3,2%. Pois é. Explica aí a roda. Eu particularmente fiquei surpreso. Eu imaginava que no segundo trimestre a gente teria já um recuo, uma inibição na demanda por ração, principalmente de aves e suínos, por conta dessas dificuldades que a gente está falando. Que é o mercado, é o principal mercado. Exato. No entanto, eu imagino que os produtores acreditaram que a safra de inverno de milho ela restauraria a oferta. E aí haveria, né, um recuo de preço e o setor poderia continuar. No entanto, isso se atrasou, não deu certo. Pecuária de corte leiteira seguiu o caminho comum, normal. Tá com um ciclo bom. Com a dificuldade do custo, eles diminuíram a produção, o confinamento, a produção de leite, e que, eventualmente, agora no segundo semestre, pode até ser que a pecuária leiteira, que obteve preços recordes no preço do litro de leite pago ao produtor, pode ser que agora seja incentivada a produzir um pouquinho mais, por um certo alívio no preço do milho. Mas o frango também ajuda a salvar vocês, porque com o preço da carne bovina em alta nos últimos meses, o consumidor corre ou para os cortes de segunda, se continuar na carne bovina, ou vai para o frango e para o suíno, que tem um preço mais acessível. Como é que foi o mercado de rações para frangos? Cresceu? Então, houve um crescimento, né, tanto para frango e mais ainda para suíno. Houve mais abates e frango, alojamento de pintinhos e tal. No entanto, é curioso que já tem algumas informações de analistas demonstrando que, apesar dessa migração que ocorre naturalmente da carne bovina para a carne de frango e suíno, há recuo também no consumo de frango e de suíno domesticamente por conta das dificuldades das famílias, né, do trabalhador brasileiro. Mudou o hábito alimentar em função da mudança do bolso, né, que diminuiu. E isso não deve voltar ao patamar que estava tão cedo, né, Zé? Provavelmente a gente vai levar um tempo para vencer essa inércia, né, investimentos, emprego, dinheiro no bolso e confiança, né, do consumidor para voltar a gastar a maneira que estava habituado. Né? No gado no gado, de modo geral, vocês aproveitam mais o setor do gado leiteiro, porque o setor do gado de corte utiliza outros insumos aí para promover o... O Brasil tem, notadamente, uma produção de gado a pasto, né, extensiva e tal. E, no entanto, por conta dessas dificuldades também, o alto preço do milho, pastagem, estiagem e tal, o que se percebeu foi que na demanda por sal mineral houve um aumento razoável. Né? Então, enquanto a ração concentrada diminuiu, tentou se compensar com um aumento no uso do sal mineral.
Os suínos, você falou, já teve um crescimento. E outros setores? A gente percebe, por exemplo, o setor da piscicultura se desenvolvendo bastante no Brasil. Algumas empresas até se especializando nesse tipo de ração. Setor de pets também. Esses setores crescem no consumo? Ambos vinham num crescimento assim, ano a ano. O ano passado houve um certo embaraço no caso dos animais de estimação, por conta, outra vez, da dificuldade do... preço. A gente chama de tutor, né, os donos desses animais, né? Então, você precisa ver o recurso, gastar, caber as despesas dentro do orçamento, né, dentro do bolso. Mas esse ano a gente já vê um certo crescimento outra vez. E no caso da piscicultura e da carcinicultura, né, essas ambas atividades da aquicultura, que também vinha em crescimento, nesse ano houve um impacto razoável na carcinicultura por problemas sanitários, principalmente no Ceará, né? E no caso da piscicultura, a estiagem também. Hoje o Ceará é um grande polo produtor. Então, um problema lá... A seca lá é terrível. O açude do Castanhão, um problema sério, volume morto. Então, houve também uma diminuição na atividade, né? No entanto, como vinha um crescimento muito rápido, esse retrocesso ainda resultou num crescimento de quase 5% no primeiro semestre. Qual a previsão de vocês aí para esse segundo semestre? Que já estamos caminhando com ele já, né? Sendo otimista, levando em conta que no final do ano, festas e tal, há uma demanda maior por proteína de origem animal. De aves e suínos. O pessoal tem 13º, acaba celebrando, o brasileiro tem essa característica. O segundo semestre produz ou demanda mais ração do que o primeiro semestre, né? Sendo otimista. No entanto, por conta todos esses resultados negativos e tal que a gente tem acompanhado, pode ser que haja, assim, uma diminuição no alojamento de pintinhos, no abate de suínos, e aí podemos até ter uma compensação negativa no segundo semestre que anule o crescimento do primeiro. Estamos trabalhando com a hipótese de fazer a mesma quantidade do ano passado, um pouquinho mais de 66 milhões de toneladas de ração. E como está o mercado, um desenho do mercado? A gente mantém o mesmo padrão de produção ou tem muita indústria de fora chegando e se associando? As nossas plantas estão crescendo e comprando menores? Como é que está esse mercado? Olha, a gente percebe assim uma razoável especulação. Uma série de fundos, investidores olhando o Brasil nessa área. Esperando uma definição política e econômica. Sim, né? O país está barato, né? Por conta do câmbio e tal, as dificuldades. Então, esses investidores estrangeiros enxergam uma oportunidade. Muito embora o que mais afugente esses investimentos que nós precisamos é em segurança jurídica. Né? Eles se queixam disso. Precisamos ter certeza, né? Eles têm que ter certeza para fazer investimentos aqui, principalmente na agropecuária. Já que você tocou nesse ponto da insegurança jurídica, a gente conversava durante o intervalo, inclusive antes do início da entrevista, telespectador, tem uma questão andando aí que é a da propriedade genética, não sei se esse é o termo correto, que pode mudar completamente o cenário. Quer dizer, são as patentes sobre produtos que são exóticos e que os países consideram que são donos. E aí, se você produz aqui, a mandioca é nossa, por exemplo, né? Mas a cana-de-açúcar não é, né? A cana-de-açúcar veio de fora, né? O café veio da África. E aí, de se cobrar royalties sobre isso, eu não sei, eu vejo esse negócio de uma forma muito louca, porque o mundo é global. Se todo mundo for cobrar royalties sobre isso, eu acho que vai dar 0-0 no final, porque eles devem de lá, nós devemos daqui. Nós somos um país agrícola que precisa produzir para o mundo, temos o potencial que outros países não têm, e isso pode afetar o seu setor também, se dizia um pouquinho, quando viu a fala da Samantha Pinedo. E eu entrevistei, eu não sei quem foi que foi da Fiesp algum tempo atrás, e ele alertou exatamente sobre isso. As pessoas não estão dando a devida atenção e o assunto não está sendo devidamente comentado e discutido. Daqui a pouco sai um papel assinado e todo mundo fala, nossa, como é que passou isso aqui? Né? O ponto de partida foi o protocolo de Nagoya, né, que em governos anteriores, né, o Brasil assinou, é signatário, coisa que os Estados Unidos e a Argentina não entraram, né, por conta das precauções. A partir dali houve uma pressão, né, o Brasil precisaria atualizar a legislação. A gente vivia sob um guarda-chuva de uma medida provisória de 2001, quer dizer, 15 anos atrasado. Então, a toque de caixa, essa legislação teve que ser consertada, isso aconteceu, e ela trata realmente patente genética. A repartição dos recursos genéticos. E aí, então, você tem que pagar royalties, né, um percentual sobre
as vendas líquidas da sua nota fiscal, das vendas da nota fiscal, faturamento, e encaminhar isso para comunidades indígenas, enfim, ou se não houver identificação de uma comunidade, um fundo que o Banco do Brasil vai gerir para reverter em medidas para o meio ambiente. Ai, meu Deus. Então, existe uma pequena parcela de alguns produtos, principalmente de biotecnologia no Brasil, que já fazem isso. Isso, e que são afetados, né? Só que a legislação é muito complexa, né? Então o setor ainda está buscando respostas, né? Para tentar compreender. Mas é algo perigoso. Porque só você pensar na base da nossa alimentação. Vamos lá, batata é nossa? Não. Cana-de-açúcar é nossa? Não. E os animais, Café, né? De produção. Não. Os animais não vieram da Europa, vieram da Índia. Não, não. Tem pouca coisa. Nós vamos ficar com jabuticaba, pitanga, que mais, hein? Mandioca. Não é de rir, não, é para chorar, é para chorar. Né? A gente acha que o mundo tem outros problemas mais graves, né, que devem ser tratados com prioridade. É óbvio, o meio ambiente é uma preocupação de todos, né? Mas, enfim, é um assunto quente. Quente, que merece ser discutido. Sem dúvida. Tá bom. Então, previsão então de pelo menos fechar o ano empatando ou até de um pequeno crescimento para vocês no segmento de rações. Se realmente a indústria de carnes conseguir continuar exportando bons volumes e tal, a gente entende que pode ainda compensar e ter um número parecido, um pouquinho maior do ano passado. No consumo doméstico, a gente acha que ainda está bem frio. Porque precisa de dinheiro no bolso. Como o desemprego é alto e não tem onde colocar, faltou dinheiro. O sujeito dá ração para o cachorro, enquanto ele tem dinheiro no bolso, né? Aí depois ele compra uma ração mais barata, depois ele foge da ração, vai dar o resto do almoço, sei lá eu. O que não é correto, mas ele tem que manter a vida rodando. Exatamente. Até a situação se acertar. Bom, Zane, obrigado pela presença. Quais os contatos de vocês lá no Cine Rações? cinerações.org.br, telefone 11-3541-1212. Ok, Ariovaldo Zani, vice-presidente do Cine Rações aqui no nosso Dia a Dia Rural. Obrigado, um abraço a todos lá e até breve. Vocês também. Até logo.